Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à saúde e também de música, futebol e superação. Os nossos convidados são Carlos Navas, que é cantor, ele faz show no Rio com canções de Chico Buarque de Holanda e Vinícius de Moraes para crianças. Patrícia Belas é farmacêutica e escritora. Ela escreveu o livro Ele se Foi, e Agora?, que fala da superação da perda de um filho. Fábio Stable é diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade. Ele conversa conosco sobre inteligência artificial e saúde. E hoje, em nosso programa, temos a participação especial do jornalista esportivo Sérgio do Boccagi. Ele vai falar das possibilidades de classificação dos países para a Copa do Mundo e também conosco a querida Camila Abreu, que explica como é que vocês participam do programa na web. Olá, Camila. Olá, Cátia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar a sua mensagem ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou receber e repassar para eles. Lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook e use a hashtag Sem Censura para a gente achar o seu comentário. Muito bem. E agora, nesse momento, também acontece, né, o jogo do Brasil com a Bolívia e a gente está aqui com o Sérgio do Boccagi exatamente para falar disso, da importância desse jogo e o que vem por aí depois disso. Olá, Boccagi. Olá, prazer em estar com você aqui no estúdio. Boa tarde a todos. Exatamente, o Brasil está em campo agora, né, na altitude de La Paz, enfrentando a Bolívia. Há 32 anos o Brasil não consegue um resultado expressivo lá. Muito tempo, você não tinha nem nascido quando o Brasil ganhou lá. E quando jogou aqui no Brasil, nós vencemos por 5-0. Então, para ver a dificuldade que tem enfrentar a altitude. Não sei se algum de vocês já esteve por lá, mas você perde todo o seu poder respiratório, né? Muito difícil isso para um atleta. Todo mundo diz até que tem que ter uma preparação para isso, né, Boccagi? Então, exatamente. Só que eles descobriram que chegar no dia do jogo, às vezes, faz com que o efeito da altitude seja menor. Tanto que o Brasil chegou hoje em La Paz, né, se preparou em outra cidade, ficou em outra cidade, subiu hoje para o jogo e foi direto praticamente para o campo. O fato é que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, nesse sentido estamos mais do que tranquilos, né? E o jogo de hoje está servindo como uma preparação, como uma análise do Tite para ver alguma outra possibilidade caso ele tenha uma emergência mais próximo da Copa. Mas o fato é que, como você disse, né, é o que nós não, a FIFA chama, né? São as datas FIFA, o futebol no mundo inteiro para, as atenções todas voltadas para as seleções e podemos ter nessas duas datas, né? Que começa hoje é quinta-feira, né? E vai até terça-feira da semana que vem, teremos em alguns continentes 2 rodadas, na África apenas 1 rodada, mas podemos ter mais 13 seleções classificadas. Então a Copa da Rússia do ano que vem começa a ter uma cara. Hoje temos 8 seleções das 32. Teremos mais 8 ou 14, dependendo do Egito, pode se classificar, num caso muito difícil na África. Então podemos ter 22 seleções classificadas até terça-feira. Nesse momento, a Alemanha está na Copa, né? Porque a Alemanha está vencendo o seu jogo, ela precisava apenas do empate, está ganhando nesse momento por 2-0. A Alemanha está classificando para a Copa, seria a terceira seleção europeia classificada. Temos a Rússia, que é o país sede, a Bélgica, que já se classificou, e a Alemanha entrando hoje, e a Inglaterra, que joga também agora, se vencer, também se classifica. E aí a gente fica na expectativa aí, por exemplo, da Argentina. Todo mundo aqui gosta da Argentina, né? Certamente. Então, a Argentina pode ficar fora da Copa, né? No momento, ela está indo para uma repescagem, não está entre as 4 seleções classificadas automaticamente da América do Sul, está em 5º lugar, depende dos resultados que teremos hoje à noite para ver se os argentinos voam ou não. Ainda, na verdade, tem outro jogo na terça-feira para o Mundial. Você gostaria da Argentina na Copa? Olha, eu vou ser muito sincera. Não vou gaguejar. Eu vou ser muito sincera. Eu gostaria, porque eu gosto de ver a disputa de um bom jogo. E eu acho que a Argentina sempre joga muito bem. A gente tem grandes talentos entre os jogadores argentinos. Então, eu acho que eu sou a favor de grandes partidas, principalmente do esporte. E aí não há aquela questão do favoritismo nesse momento. Só quando o Brasil está em campo com a Argentina. Aí já muda de figura. Então, uma outra questão bastante interessante, que o futebol permite isso, na América do Norte, que chama CONCACAF, né, a confederação, os Estados Unidos estão em 4º lugar. Então, os Estados Unidos, que seriam uma potência para o próximo Mundial, isso era muito esperado, no momento não estão na Copa, estariam na repescagem, ainda depende dos jogos que vão acontecer. Mas se os Estados Unidos terminarem em 4º lugar, na repescagem eles podem enfrentar a Síria,
Olha que jogo interessante. Nossa. Estados Unidos e Síria disputando uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. Agora, Bocardi, é interessante você falar da Síria. As guerras ficam afastadas. Pois é, as guerras ficam afastadas nesse momento do esporte, mas a gente não consegue deixar de pensar nelas. A preparação de um atleta sírio num momento desse muito não difícil. É muito fácil. Não no momento desse, como em toda a preparação das eliminatórias, né? País envolvido em guerra, eles tiveram que jogar em outros países também, a FIFA autorizou isso, todas as dificuldades dos jogadores, mas a Síria conseguiu entrar na repescagem, vai enfrentar a Austrália ainda, e aí de Síria e Austrália pega o quarto colocado da América do Norte, que no momento são os Estados Unidos, perdendo para a Costa Rica uma vaga. E o México já está classificado. Apesar do muro, o México já pulou o muro e já está na Rússia. Os Estados Unidos ainda não. Quer dizer, não adianta o Trump querer colocar muro, pelo menos no esporte isso não vale. Não, isso não vale. Muito pelo contrário, eles estão presos no muro até agora, né? Agora, é interessante você falar isso, porque os Estados Unidos estavam indo bem, né, Sim, no futebol. A gente via isso. Já era uma expectativa que os Estados Unidos na Rússia fizessem uma boa campanha, se classificassem com tranquilidade, mas hoje eles estão em quarto lugar nas eliminatórias, sendo que a Costa Rica pode se classificar hoje. O Panamá, que é a terceira colocada, poderia ficar com essa vaga direto, os Estados Unidos irem para a repescagem. Para mim é uma surpresa, eu apostava que na Copa da Rússia os Estados Unidos viessem a ser, inclusive, uma surpresa tão grande quanto foi a Alemanha aqui, pelo trabalho todo que vem sendo feito lá. Os Estados Unidos têm uma força muito grande no futebol feminino, mais até do que no masculino. Por quê? Porque eles não gostam de empate. Tudo nos Estados Unidos tem que ter um ganhador, e no futebol permite o empate. Então, isso, de certa forma, atrasou um pouco o desenvolvimento lá nos Estados Unidos. E agora sim, o futebol está caminhando lá com as universidades, enfim. Gente, é a primeira vez que eu ouvi falar que os Estados Unidos não gostam de um empate. Vocês sabiam disso? Algum convidado aqui, Carlos Navas, sabia? Jogo que tem empate eu não também agrada, não. Tem que ter um ganhador. Tem que ter um ganhador. É assim que eles fazem no mundo. E aí, quando acabava empatado... né? Mas sendo que eles são sempre os que querem ganhar. Quando o jogo acabava empatado, eles tinham uma disputa que não era do pênalti. Era o jogador saindo com a bola desde o meio de campo, porque pênalti também não tem graça, né? A gente tá falando mas é a parte mais emocionante? Por quê? Porque não é você que está lá. Né? Não é o time dela que está disputando, não é ela que está batendo, 100 mil pessoas olhando uma pessoa só. Né? Então é legal, bacana, né? Vai lá e perde. Mas nos Estados Unidos não tinha pênalti. O jogador tinha que sair do meio de campo, indo até a área, driblar o goleiro e fazer o gol. Era mais interessante, né? Do que uma simples batida, né? Interessante. Olha... Vou te contar. O próximo campeonato de futebol que tiver, eu vou convidá-la só para disputa de pênalti, para ela ficar no gol. Vai botar a Camila para disputar o pênalti. Camila Muralha. Bocardi, qual é a expectativa da participação do Brasil nessa Copa que vem aí, já que a última Copa, as lembranças não são as melhores, não é mesmo? Melhor nem ter lembranças. Né? Assim, friamente, eu acho que da Alemanha de novo. Por todo o trabalho que vem sendo feito lá. Já na última Copa, 7 ou 8 jogadores tinham idade de 22, 23 anos. Esses jogadores estão de novo na seleção com a experiência de uma Copa do Mundo, enquanto a nossa seleção era bem mais antiga, bem mais velha, vamos dizer assim. Então, eu acho que a Alemanha vem muito fortalecida para a próxima Copa. Todo o trabalho que vinha sendo feito foi ainda reforçado. E os jogadores vêm com toda essa experiência, e tanto é que vai ser mais uma seleção classificada com antecedência para o Mundial. Então, continuo achando que a Alemanha ainda é favorita para a Copa de 2018. Mas depois daquele 7-1, que você disse que não era bom lembrar, mas acho que a gente tem que lembrar, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar. O que você acha que o Brasil fez para poder melhorar ou mudar isso, que essa lembrança ficasse mais afastada da gente, que a gente pudesse ter outra expectativa? Assim, a própria chegada do Tite ao comando da seleção já fez com que os jogadores ganhassem algo mais, né? Deu uma valorização nos jogadores. Você, por exemplo, aqui é a apresentadora do Sem Censura. Então, talvez você não saiba, eu apresento um programa também na TV domingo à noite, no Mundo da Bola. Então, a gente que é apresentador tem uma posição, assim, um pouco mais de responsabilidade no programa. É o capitão do time. O que o Tite fez com o capitão do time? Tirou essa responsabilidade de um só, que era o Neymar, que, evidentemente, é um jogador que não é preparado para ser o capitão do time. Isso é mais do que claro. E passou essa responsabilidade do capitão para vários outros jogadores. A cada jogo é um. Então, isso fez com que todos ganhassem uma certa experiência, um entendimento como tem que ser o comportamento no grupo, como tem que ser o comportamento dentro de campo.
nesse aspecto, acho que a seleção evoluiu muito, além do fato de ter um treinador que realmente é de respeito, que é o Tite, né? Então, essa credibilidade da seleção, a experiência dos jogadores que estão na Europa, a própria valorização do Neymar quando saiu para o futebol francês, isso faz com que a seleção ganhe um corpo melhor para a próxima Copa, né? Mas, além disso, o Brasil, como foi o país sede, não disputou eliminatórias. Então, nós não tivemos um período de preparação como agora estamos tendo, com a possibilidade de enfrentar outras seleções. O Brasil chegou direto para a Copa do Mundo. Então, isso, de certa forma, dá uma estabilidade maior, dá uma preparação melhor da seleção para o Mundial. Mas, independentemente disso, eu continuo achando que a Alemanha ainda é a favorita. Agora, o fato da Copa ter sido aqui e agora é fora daqui, você acha que os jogadores também vão sem esse peso da responsabilidade? Sim. Porque tinha o calor da torcida, é bem verdade, mas tinha também aquela coisa do tem que fazer, tem que ganhar, tem que ser campeão. Como era a questão da medalha olímpica nos Jogos de Rio 2016, que todo mundo cobrava isso e sabia-se que a responsabilidade seria maior, mas o Brasil acabou conquistando. O Bernardinho, jogador técnico de vôlei, ele sempre fala que ele prefere jogar fora do Brasil a jogar no Brasil. Exatamente por conta dessa responsabilidade. Porque o jogador chega ali na quadra e vai para uma final, vai para um jogo decisivo, e ele olha na arquibancada e vê a mãe, vê a esposa, vê a irmã, e aquilo, no aspecto sentimental, psicológico, mexe com ele. Para alguns pode fortalecer, para outros pode deixar um pouco mais preocupado. Né? Poxa, minha mãe está ali, será que eu vou atuar bem? Entende? Então, ele fala isso, eu prefiro jogar fora. Ah, não tem a torcida, bacana, a gente traz o motivacional, faz com que o torcedor adversário nos motive, de forma que a gente queira ganhar não só do time, como também da torcida. Então, pode ser que isso tenha pesado. Não vale lembrar que o Neymar ficou de fora do 7-1, né? Mas ele não estava em campo, estava lesionado. Mas, de qualquer forma, se não fosse 7, seria 3-0, 3-1, mas realmente a Alemanha estava muito mais bem preparada do que nós. Muita gente falou também da questão da preparação psicológica daquela seleção que estava aqui na última Copa. Houve uma mudança também na questão da preparação psicológica dessa seleção que vem agora? Sim, porque mudou toda a comissão técnica também. Nisso tudo. O Tite, quando o Tite fala, parece que é um monge, né, dando coletivo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Ele fala como um legítimo professor, ele é tranquilo, ele é calmo. O trabalho que vem sendo feito, sem dúvida alguma, é muito melhor do que o anterior. E, nesse sentido, acho que o Brasil vem mais bem preparado. Vai jogar fora, jogadores experientes que estão no futebol europeu, que estão também no futebol asiático, né? Alguns estão na China no momento. Então, o Brasil vai mais bem condicionado para essa Copa. Mas, enfim... A Rússia está preparada para receber a Copa? Não, e quer ver uma coisa muito legal? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o estádio que fizeram agora. Você viu, né? Você viu, Fábio? Viu? Fábio viu. Ah, e aí, Fábio, o que você achou do estádio? Não parece um pudim de leite? Parecia um pudim. Que tiraram um pedaço? E parecia que o nosso legado de estádios... Nossos estádios eram bonitos, né? Mas eles eram meio estranhos pelos valores. Parece que passou para lá esse legado. É mesmo? Meu Deus, eu não vi ainda não, Boccagi. O Fábio falou uma coisa interessante. O Brasil teve 12 cidades-sedes. Primeira Copa do Mundo com 12. Com 8 era mais do que suficiente. Né? Mas, enfim, isso é outra questão. Mas a Rússia está fazendo um estádio, ele tem capacidade para 27 mil torcedores. Mas para receber a Copa do Mundo, o mínimo é 35. Como é que você coloca 8 mil pessoas num estádio se ele é todo fechadinho, todo próximo? Para eu crescer 8 mil, eu teria que construir uma arquibancada que ia invadir o campo. Eu não posso invadir o campo, eu tenho que fazer para fora. Então, é como se você abrisse aqui o cenário e construísse daqui para fora uma arquibancada. Foi exatamente o que eles fizeram. Então, eles construíram para fora do estádio setores de arquibancada, onde vão totalizar mais 8 mil pessoas, ou mais, até 10 mil pessoas. Fica numa área descoberta, né? Mas é bonito, fica o estádio assim e a arquibancada aqui fora. Ficou bacana. Agora, um chute forte, a bola vai lá na rua. Vai ter que ter gandula dentro e fora do estádio. Não, e as pessoas vão poder assistir direitinho, mesmo estando nessa distância? Assiste, tranquilo. Não tem muita diferença. A FIFA proíbe o ponto cego, né? Ah, isso não pode? Não pode. Imagina você comprar um ingresso caríssimo e não assistir ao jogo. Ah, bom, Boccagi, então só resta torcer. Torcer para que estejamos todos lá acompanhando de perto a seleção na Rússia também.
Isso. E, em geral, quem torce muito, que curte muito e adora são as nossas crianças, não é? E a gente coloca a camisa do Brasil e eles são os maiores torcedores, os que vibram mais. E a gente tem aqui hoje o Carlos Navas, que faz exatamente um CD nesse momento para crianças, com músicas de Vinícius de Moraes e também de Chico Buarque, com muita maestria e beleza. Carlos Navas, criança, Vinícius, Chico, combinam? Chico Buarque e Vinícius de Moraes combinam com todo mundo, né? São dois gênios, são dois monumentos. A nossa música, Kátia, é a música mais bonita do mundo, com todo respeito à música que tem aí pelo planeta todo. Mas eu tenho 21 anos de carreira e durante esse tempo eu gravei 10 discos e um DVD. E já há 13 anos eu faço um trabalho para crianças, né? Começou em 2004. Com o projeto que se chamava Na Arca de Noé. Por quê? Porque nos anos 80, você não era nascida, mas em 80 e 81 houve 2 especiais de televisão muito lindos, né? Sobre a obra de Vinícius. Foi exatamente quando Vinícius partiu para outro plano, aliás, fez a viagem de volta. E eu era pré-adolescente, assisti aquilo, fiquei fascinado. Sempre tive essa vontade de fazer uma coisa para criança e imaginava que um dia alguém fosse me convidar. Mas daí, eu sou capricorniano, eu não fico muito esperando convite. E achava que quem conhecesse os discos que eu tinha feito até então, eu não sou compositor, então meu discurso de repertório sempre foi muito sobre essa questão do relacionamento humano. Eu falei assim, as pessoas não vão perceber em mim esse viés lúdico. Então eu comecei a fazer um show muito despretensioso, que se chamava Na Arca de Noé. Na época eu estava gravando numa gravadora chamada Movieplay. E coincidências do universo, um dia a Gisele, diretora, perguntou para mim, a gente estava querendo fazer uma coisa para criança e tal, e eu tinha exatamente esse repertório do Vinícius, né? Daí fizemos o disco, que saiu em 2004, e em 2007 eu fiz um outro disco, Canções de Faz de Conta, que também foi, eu estava gravando numa outra gravadora, Lua Music, que ela se interessou por mim por causa da repercussão desse primeiro disco infantil. E daí eu fiz, você tem um projeto infantil? Eu menti que tinha. Falei, tenho. Então vamos conversar. Eu falei, o que eu vou falar? Eu falei, vou fazer o enorme sacrifício de cantar Chico Buarque. Imagina. Né? É uma coisa muito... Né, Chico Buarque. Daí esse disco saiu, inclusive com 2 participações especiais, a grande cantora Vânia Bastos gravou comigo, e uma artista que me pediu muita oportunidade, ela tinha muito talento, e eu ouvi o trabalho dela e falei, vou dar uma oportunidade, que é Bibi Ferreira. Ai, meu Deus do céu. Espirituoso o nosso convidado. Vocês também estão achando? Eu dei essa oportunidade. Eu estou achando. Você deu uma oportunidade a Bibi Ferreira. Ela ficou super agradecida. Eu imagino, então, lógico. O disco tem essas participações. Então, brincadeira, gente, por favor, né? Lógico, a gente entendeu. Bom, vamos mostrar aqui então, aí, meus dois CDs do Carlos Navas. Já está na hora de fazer outro, porque os pais falam, faça outro disco para criança, que meus filhos ficam ouvindo sempre. Eu falei, agradeça a Deus que seus filhos estão ouvindo a mesma coisa, e é Vinícius de Moraes e Chico Buarque, porque tem cada coisa horrorosa sendo feita para criança, né, minha gente, cá entre nós. E também as pessoas acham que fazer coisa para criança, você faz qualquer coisa, bota lá uma roupinha colorida, dá um pulinho, não é assim. Criança é um público extremamente rigoroso, não condicionado, o pai pode até ser condicionado. Mas criança, ela tá, não importa se você é famoso, se não é famoso, ela está na tua frente, na hora do show, se ela não gosta, ela grita e fala, mamãe me leva embora, e não tem anúncio de jornal que dê jeito naquilo. Eu imagino. Eu acho que criança, na verdade, eu fiquei até meio assim, eu acho que a criança, na verdade, ela surpreende exatamente por essa sinceridade e por uma ingenuidade que a gente acaba perdendo ao longo da vida. Dá uma pena quando a gente vira adulto e perde, não é? Pois é. Carlos Navas, a gente continua conversando com você, mostra, inclusive, a gente tem, né, imagens também, mas a gente fala mais de criança no próximo bloco, daqui a pouquinho. Gente, estamos de volta com o Sem Censura de hoje e agora vamos a Brasília com as novidades da web com Karina Cardoso. Olá, Karina.
É isso aí, Kátia. Olá você, olá todo mundo que nos acompanha. Bom, vamos falar aí do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele que está no país. É a primeira visita dele desde que deixou a Casa Branca. Hoje, ele participou do Fórum Cidadão Global, onde foi o principal palestrante. Olha só, os ingressos chegaram a R$ 7.500. Quem investiu acompanhou a palestra que trouxe o tema Mudar o Mundo Sim, Você Pode, que é uma referência aí ao famoso lema da campanha eleitoral do Obama em 2008, que era Yes, we can. Sim, nós podemos. Bom, hoje ele falou sobre segurança, falou sobre democracia, defendeu a tolerância, o pluralismo e também a redução da desigualdade entre ricos e pobres. E se referiu à Coreia do Norte como um perigo real. Bom, e vamos mudar um pouquinho de assunto, porque também quem vem ao Brasil nesse mês é a rainha do pop, Madonna. Pois é. Para a tristeza dos fãs, ela não vem fazer shows, mas sim participar do casamento do empresário Gaio Siri com a modelo Michelle Alves. E ontem, a Madonna ela surpreendeu os fãs brasileiros na internet ao postar um vídeo no Instagram das filhas, as gêmeas, né, cantando um sucesso do MC Kevinho. Bom, na legenda a cantora escreveu assim: treinando nosso português. E diz ela que está aí utilizando a música para ensinar a língua para as filhas. É o funk aí, né? Literalmente conquistando o mundo. Eu deixo o VT para vocês darem aquela conferida. Semana que vem eu tô de volta com mais notícias da web. Beijo, minha gente. É especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, falam que é terrorista. É especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não mexe com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai. É, Kati. Vamos esperar as filhas de Madonna cantando direitinho aqui no Brasil. Quem sabe elas não fazem um show também, né, Camila? E não é a primeira vez que o funk encanta famosos, né? A Beyoncé também se rendeu ao funk em 2003 na passagem dela aqui. Recentemente no Rock in Rio, a Alicia Keys, a Fergie também rebolou com a Pablo Vittar. Enfim, o funk está encantando há muito tempo os famosos por aí, né? E o que está encantando o pessoal de casa, quem já estava aqui com a gente no programa? Quais são as perguntas? Temos perguntas aqui. O Fabrício Amador, ele quer saber, será que outro 7-1 poderá vir a acontecer de novo? Tomara que não. Tomara que não, Muda de assunto. Não tem essa possibilidade, né, Bocage? É raríssimo o resultado desse. Você vê, não só na Copa, em qualquer campeonato, quando você tem um 7-1, fica marcado, né? Deixa pra lá. 7 é número de mentiroso. Não é tão raro que até a gente que estava, né, pessoal, vocês lembram? Quem estava diante da telinha não acreditou. Acho que até hoje a gente fica meio assim, né? Carlos Navas, voltando a você acabou de ver ali na telinha que as filhas da Madonna estão vindo já tentando decorar o funk, a gente ouviu ali criança, né, com a batida do funk, e você traz o lirismo, enfim, aquela poesia de Vinícius e também de Chico Buarque. Criança gosta de tudo, tem esse poder, esse entendimento de receber tudo muito bem? Nossa, você me colocou numa saia justa agora, gente. Olha, o que eu acho é que cabe aos pais. A gente está vivendo um momento de uma extrema intolerância no nosso país e no planeta, né? As pessoas estão se agredindo por causa de qualquer coisa. Eu estava falando isso com a Patrícia, com o marido dela. Infelizmente, a gente vive num país com seríssimos problemas, principalmente de educação. Então, as possibilidades de escolha para esse público não são muito iguais, né? O que eu acho é o seguinte, a força da mídia, o investimento financeiro, etc., etc., isso funciona durante um tempo. Agora, daqui a 350 anos, alguém vai chegar aqui e vai cantar: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ou, nós gatos já nascemos pobres. Eu não sei se esse tipo de música vai permanecer, né?
Acredito que não. Não tenho nada contra o trabalho de ninguém, contra nenhum gênero. Não sou uma pessoa invejosa, despeitada e mal resolvida. Mas, infelizmente, as possibilidades de escolha são muito desiguais no nosso país. Você cantou e deu vontade da gente ouvir mais. Vamos ouvir o que o Carlos Navas faz no palco? Vamos ver? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer, porque perigo não tinha. Feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Cantem. Ah! O show é assim o tempo todo. O show, eu falo, esse show infantil, eu vou fazer 49 anos. Ele é quase um show de rock and roll, porque eu fico pulando e batendo palma e gritando, e aquelas crianças assim o tempo todo. Eu saio exausto, mas muito feliz, Eu porque a imagino. relação com as crianças, Cátia, é pelo lúdico. Você sabe disso, né, Patrícia? A gente não se engana criança. Não se engana. Então, você tem que se sentir criança, se perceber criança. E essa música, A Casa Vinícius fez sozinho, sem nenhum parceiro, ela fala exatamente de você tratar da sua criança interior, né? Então, não é imbecilizar a criança, não é tratar a criança como um ser incapaz. Até porque a gente está vivendo um momento de uma extrema transformação no nosso país e nosso planeta, né? As crianças, já há alguns anos, elas estão vindo para cá com outra consciência sobre ambiente, sobre relacionamento, sobre tolerância, sobre cidadania. Eu percebo isso nas crianças que vão aos meus shows, né? São 13 anos que eu estou falando com essas crianças. Eu faço muito em São Paulo o Circuito dos Céus, que são aqueles grandes escolões de periferia, você conhece, né? E ano passado, por exemplo, foi um rapaz de 18 anos que me levou o filho dele e falou assim, olha, eu estudei nesse céu quando eu tinha 5, 6 anos e eu ouvi você cantando a Arca de Noé e eu nunca me esqueci. Nossa. E hoje eu estou trazendo para você conhecer meu filho. Então eu fiquei muito comovido com isso, porque essas canções, eu não estou dizendo que o mérito seja meu, estou dizendo o mérito de tudo isso que a gente está falando, da educação, da informação, que é o que vocês fazem aqui no Sem Censura. Esse mérito, ele pode parecer pequeno, mas não é. Mas ele é grande. transformador. Carlos Navas, para quem quiser assistir o seu show, levar as crianças no final de semana, vamos dizer aonde você vai estar, o horário que você vai estar e se eles podem te achar em alguma página também. Eles podem me achar em um monte de lugar. Olha, o site oficial www.carlosnavas.com.br, tem Facebook, fanpage, Instagram, só não tem o Twitter porque dá muito trabalho. E sou eu que respondo todo mundo, então eu fico maluco. Mas os shows, gente, eu estou adorando estar de volta aqui no Rio de Janeiro, já fazia 1 ano e meio que eu não cantava aqui. Sábado e domingo, agora dia 7 e 8, na Sala Baden-Powell, em Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, às 4 da tarde. Adultos, crianças, eu falo, crianças dos 10 dias aos 90 anos podem ir, que essas canções agradam todo mundo. E é legal porque a gente está aí chegando no Dia da Criança, dia 12 de outubro, então é uma boa oportunidade de vivenciar alguma coisa boa com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, né, Carlos? Gente, muitas vezes as nossas vivências não são tão positivas quanto a gente esperava com as nossas crianças. E muita gente, nesse momento que está em casa, vai entender o que eu estou dizendo. São experiências que a gente passa e que muitas vezes a gente não esperava que fosse passar. Ou alguém da família da gente, ou algum amigo. É quando a gente vê alguém que engravida e que, por alguma circunstância, durante a gestação, tem algum problema, como foi o caso da nossa querida Patrícia Belas, e que aí essa gestação tem que ser interrompida e causa uma grande dor e um grande sofrimento. Ela deu a volta por cima e é por isso que ela está aqui hoje no programa. Tão linda e tão bela quanto o nome dela. Não é isso? Nossa, rimou! Patrícia Belas, meu amor. Vamos explicar para o pessoal de casa, resumidamente, né, o que eu tentei dizer para eles. O que aconteceu com você? Eu tive uma gestação de 30 semanas, né, 7 meses e meio.
No início da gestação, eu descobri que eu tenho trombofilia. É uma doença genética e não é diagnosticada no pré-natal. Você só descobre se o médico desconfiar por algum motivo ou tiver um histórico familiar. No meu caso, eu tenho um histórico familiar. Então, me avisaram e eu fiz uns exames que muitas vezes não são cobertos pelo plano de saúde. Hoje em dia, creio, se eu não me engano, que o SUS já está aceitando. Mas não tenho certeza se isso já foi aprovado, né? Porque na última vez que eu vi ainda estava em aprovação. Eu tive que fazer um tratamento com uma injeção diária, que é um pouco dolorosa, né? Já é um processo complicado durante a gestação, já preocupa um pouco, com uma série de remédios. Mas, infelizmente, tudo indica que eu tive a pré-eclâmpsia, que é quando você tem diversos picos hipertensivos. Pode ser causado por estresses, por diversas situações, mas principalmente quem tem trombofilia tem mais suscetível, mais propensão a ter a pré-eclâmpsia. Eu acabei tendo, mas infelizmente não deu tempo de eu ser socorrida, porque quando eles suspeitaram, no dia que eu fiz o exame, eu acordei me sentindo mal, doente, e quando eu fui fazer o exame, ele tinha falecido há poucas horas, assim. Eu não senti nada a ponto de ir para um hospital sozinha, eu me senti mal, mas como eu estava sozinha em casa, eu não tinha condição de sair de casa, porque eu não estava conseguindo me movimentar muito bem. Então, a médica pediu para eu aguardar um pouco e fazer o exame no dia seguinte. E aí eu tive essa perda gestacional, precisei fazer a cesárea. Enterrei no dia seguinte. Tem 1 ano. Fez 1 ano, dia 11 de setembro agora. E aí você teve a perda do neném e teve que fazer uma cesárea para retirar o neném. Foi. Aí eu fiz a cesárea porque a partir de uma determinada semana de gestação, você precisa retirar mesmo, né? Porque não é mais um embrião, nem um pequeno feto, já é neném mesmo. E você pode escolher o tipo de parto que você vai ter, se é cesárea, se é parto induzido por medicação, um parto normal mesmo. A minha médica me deixou muito à vontade, alguns médicos não determinam pelo paciente, mas eu acho até importante falar isso, porque me ajudou muito ela me deixar à vontade para tudo. E eu enterrei o meu filho no dia seguinte, que eu fiz. Você também pode escolher se você vai enterrar, né? Depende também da sua religião, ou se você vai doar o corpo para a universidade. Eles sempre te dão opções, né? Você pode ver ou não, carregar no colo ou não, mas alguns lugares deixam você escolher, outros não. Varia muito, assim. Eu pude escolher tudo. Mas aí você já estava numa situação em que você esperou aquele tempo todo. Você, com certeza, montou um enxovalzinho, né? Um quartinho. Você tinha toda uma expectativa, como muitas mamães, né? Como você, vivem expectativas e depois existe uma frustração. Mas eu acho que nessa história toda, e eu acho que é aí que você vai chegar agora, você conseguiu vencer um pouco da dor, porque é lógico que mãe sabe, né, gente? Mãe sabe o que é isso. E aí você escreveu um livro que está aqui com a gente. O livro se chama Ele Se Foi e Agora. E aí eu vou perguntar a você, para você dizer para o pessoal de casa, o que você fez para conseguir transformar essa dor em alguma coisa que fosse ajudar outras pessoas. Na verdade, o livro era o meu diário. Não era para ser um livro. Eu não fiz nenhum tratamento terapêutico, psicológico e não quis tomar nenhum tipo de medicação. Inicialmente, eu não quis fazer mesmo tratamento nem psicológico. Depois, quando eu vi que eu estava ficando muito depressiva, durante 2 dias eu fiquei tão mal a ponto de me perguntar qual era o objetivo de eu estar viva. E aí eu vi que alguma coisa estava errada. E aí eu fui procurar, né, algum suporte psicológico e não consegui marcar com ninguém, né, marcar nenhuma consulta. E eu resolvi fazer a minha terapia, que foi escrever. Porque quando eu era muito nova, eu tinha pilhas de diário. Muitas meninas têm, né? Não sei se vocês tiveram. A gente ganha muito de presente, né? Então, até os meus 13 anos, eu escrevia muito, porque eu perdi minha mãe muito cedo, com 4 anos. Então, eu lidava com essa saudade, com as dificuldades em casa, escrevendo. E não mostrava para ninguém.
Até que meu irmão mostrou para todo mundo do prédio, eu peguei e joguei no lixo. Aí eu nunca mais escrevi. Desde que eu tinha 13 anos, né? Quase 10 anos eu nunca mais escrevi. E quando eu não consegui marcar consulta, eu me lembrei que eu conseguia ficar relativamente bem, assim, quando eu escrevia. Porque eu desabafava ali, então não tinha necessidade de ficar muito... de externalizar nem de forma agressiva, nem falando muito, assim, sobre o assunto. Então, eu resolvi escrever de novo. Até desculpa te interromper, né, Patrícia? Porque às vezes a gente não quer falar mesmo, né, gente? Às vezes a gente quer ficar quietinho com aquela dor da gente, porque por mais que as pessoas queiram nos ajudar, ou a gente vai ficar fragilizado, ou não é o momento de ouvir, ou às vezes a palavra, né, vem no momento que você não quer chorar na frente da pessoa. Então, eu entendo você, quer dizer, o livro e você, ou o diário e você, muito bom o que você fez, ou seja, foi bom para você, não é? E aí, meu amor, a partir daí, com esse livro, que eu acho que foi o seu marido, né, que disse para você. Aí meu marido, aí eu falava pro meu, eu falava para o meu marido que eu queria ajudar as mães e as crianças de alguma forma, porque eu não podia trabalhar, que eu ainda estava de resguardo, tinha ficado um tempo fora da área pela gravidez, enfim. E eu falava que eu queria ajudar, porque eu sempre fiz trabalho voluntário desde pequena. E eu não sabia como, porque eu tinha medo de repente, tomar alguma atitude e eu não sabia qual era o meu limite, o quanto que eu estava aguentando, já que eu ainda estava em processo de melhora. E eu comecei a escrever e ele leu escondido, porque ele viu que eu não saía daquele celular ou do computador, porque a maior parte do livro eu escrevi pelo celular mesmo, escondida, assim, sozinha. Ele achou estranho e como a gente tem um relacionamento, assim, muito aberto, eu não tenho muito essa coisa de não pode ver, ele olhou e ele viu que era um livro. E aí ele falou, nossa, por que você diz tanto que quer ajudar, não sabe como. Está na sua frente, por que você não publica? E é interessante porque, e a gente precisa dizer isso, o nome do neném seria Bento. E aí ela criou um projeto chamado Viver Bem. A partir daí, o bem dela é BEN, por causa do Bento. E o livro acabou saindo, é o livro que está aqui hoje, que ela está lançando. E, além disso, ainda fez mais coisas. Vamos dizer para o pessoal o que tem no livro que ajuda as mamães e também o projeto, o seu, que você todo dia 11 faz alguma coisa. No livro eu falo muito de todos os passos que eu fiz para ficar bem. Porque eu escrevi justamente o que eu fiz. Eu que escrevia no início ficava muito pesado e aí eu decidi jogar fora o que eu estava escrevendo e durante uma semana eu comecei a criar passos para mim, para ver se eu melhorava, sem precisar de nenhum outro tipo de atendimento, e eu melhorei. Então eu escrevi esses passos, falo um pouco de fé, de você quebrar os tabus, de você poder falar sobre o nome, porque é muito ruim às vezes você não poder falar. Né? E quanto mais você guarda, pior você fica. Então, eu quebrei todos esses tabus lá em casa, assim. Não, lá em casa, eu coloquei... Não é uma regra, mas eu conversei com meu marido, porque eu sabia que isso era mais difícil ainda para ele, porque cada um lida de um jeito. Mas, aos poucos, a gente foi criando um laço de união maior. E eu fui pedindo para ele para a gente não deixar de falar no nome do Bento, de lembrar tudo que a gente passou, porque não tem que apagar o que ele viveu. É pior, eu acho que você fica sufocado, sabe? E tem que tornar essa lembrança natural, como vai ser quando perder um pai, perder uma mãe, perder um vô, né? Então, a gente quebrou diversos tabus. De poder deixar o quarto aberto, de transformar o quarto dele num quarto de futuros filhos, enfim. Então, eu falo muito desses passos. Então, da fé que eu tive, porque foi o que eu mais me apeguei. Quando eu achei que eu não fosse ter forças, foi a primeira coisa que eu me apeguei. Fé em Deus, independente de qualquer religião, fé na vida. Porque eu sempre fui uma pessoa de ter fé na vida. De gostar da natureza, de gostar dessa troca de energia, de fazer o bem. Então, se você tem fé na vida, acredita que a vida vale a pena, já é um bom passo. Patrícia Belas, olha, é que encantador, isso, né? Olha, encantador eu ouvir, todos nós. É encantador ouvir você falar, é encantador ver o poder de transformação e melhor ainda ver o que você fez com a sua dor, meu amor. Que foi tentar exatamente diminuir a dor do outro. Olha, lindamente, eu tenho certeza que de onde o Bento estiver, nossa, tá aplaudindo essa mamãe, né? Isso é o amor. Isso é o amor. Gente, olha só, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já.
Voltamos com o Sem Censura de hoje e Camila Abreu com as questões de vocês na internet. Fale, Camila. Bom, separei alguns comentários aqui. Um deles é da Sônia Regina, que ela diz para o Carlos Navas mandar o seu CD para Madonna, que ela para poder escutar. Poxa, se alguém souber o endereço dela, manda agora, né? Adoraria. A Jurema, ela disse que pessoas sinceras como o Carlos Navas não são comuns na TV. Pois é, por isso que eu não apareço tanto na TV. Mas apareço em bons programas. Tem boas respostas, né? Muito boas respostas. Já falei que é espirituoso. É bom, é Obrigado, bom. Kátia. Gentileza Estão sua. pedindo para você levar o seu show. A Dora está pedindo para você levar o seu show para Salvador também. Poxa, sabe o que acontece, Dora? Eu amo Salvador. Estou inscrito lá no edital da Caixa Cultural, quem sabe me aprova, mas não depende da gente. É passagem, hospedagem, alimentação, é som, é luz. As pessoas escrevem para mim no Facebook, venha para não sei aonde. Não depende de mim, gente. Mas o movimento para estar andando pelo Brasil, ele é diário, incessante, e eu amo a Bahia. Salve a Bahia, salve Dorival Caymmi, salve, axé para vocês. Obrigado, querida. Tem mais um comentário aqui da Silvinha. Ela diz que o que ela diz é muito importante para quem não tem como pagar terapia e psiquiatria. O esporte também considera uma grande terapia. Esse foi um dos passos para você melhorar? Fazer exercício foi um dos passos também. Eu nunca fui assim tão adepta ao esporte, eu confesso. Eu sou um pouquinho preguiçosa. Não parece, porque ela é linda, né? Obrigada. Mas foi uma das alternativas que eu tive, sim. Assim que acabou o resguardo, eu entrei numa academia, mas que eu tivesse um ramo de opções, assim. Já que eu não sou tão de fazer musculação, eu fiz diversas outras atividades e me ajudou bastante. Porque assim eu também me senti mais forte para ir na rua, sem me sentir muito envergonhada com o meu corpo, que era uma das coisas que me deixava um pouco travada de perceberem que eu fiz uma cesárea, pelo inchaço. Então, eu acho que ajuda muito. Eu fico pensando aqui, ouvindo você falar, até que ponto nessa tecnologia toda que a gente tem hoje poderia ajudar também, e quem sabe no futuro, e aí eu vou perguntar a você, professor Fábio, a questão da inteligência artificial na saúde. A gente está evoluindo para um momento que talvez a gente pudesse fazer exames que evitariam que a nossa querida Patrícia chegasse a esse ponto? Sim. A inteligência artificial ela tem alguns limites, né? Então, ela nunca será quem vai te dizer a opção de como lidar com aquele trauma. Se você quer fazer uma cesárea, um parto normal. Tem coisas que são muito do humano que vão permanecer lá. Mas a inteligência artificial ela consegue trabalhar com algo que existe muito e que é difícil de analisar, que são os dados. Então, quando você entra no hospital e você está no sistema de saúde, existe uma produção de dados enormes. Tipo sanguíneo, pressão, batimento. Saiu agora um estudo da Internet das Coisas, onde uma das áreas que mais vai crescer em volume de dados é justamente a saúde. Mas como fazer sentido desses dados, né? E aí é que entra a inteligência artificial. Então, a gente está usando computadores que aprendem a aprender sozinho. É diferente de ser humano. Não é alguém que toma decisões sozinho. Você dá uma tarefa e diz, olha, encontre o problema na saúde, e ele encontra. Encontre o tumor na imagem, e ele encontra. Como ele aprende a aprender sozinho, ele é muito mais eficiente, em certos casos, que os humanos, e é muito mais barato de você processar esses dados. Então, existem soluções, por exemplo, que são relógios que medem seu batimento cardíaco. Quando as pessoas têm um problema de coração, esse relógio identifica aquilo e fala, olha, acho que você teve um infarto, vai para o hospital. Veja que é uma análise diagnóstica que não é igual ao do médico, porque ele não olha seu corpo todo, ele olha um dado só. Mas, para situações críticas, como a sua, podem ser utilizados para identificar condições que podem causar trauma e aí propor um tratamento. Ainda estamos no começo dessa história toda. Existem avanços enormes, principalmente em telemedicina, que é quando você tem daqui a pouco um hospital na zona rural, você faz o exame, mas você não tem um especialista para fazer o laudo ali, mas você tem em São Paulo. Então você manda pela internet os dados, né? E o especialista, ele passa o laudo. Com inteligência artificial fica melhor ainda, porque em vez de fazer 10 exames por hora, você faz 100 por hora. Baixa o custo. Quando baixa o custo da saúde, você consegue atender mais gente e o SUS consegue ser mais importante, mais potente. Então, é muito promissor o que está vendo aí.
mas ainda estamos no começo dessa inteligência artificial na saúde. Mas, sem dúvida, uma das áreas que mais avança é a saúde. E eu ouvi também que uma das áreas, inclusive, da inteligência artificial que vai ajudar muitas pessoas é, por exemplo, o diabético, com o sinal de quando é que tem que ter insulina, por exemplo, e não a pessoa ficar preocupada com os horários. Isso é uma realidade já? Isso é uma realidade desde que existe um médico, porque o médico poderia dizer quando é que você tem que tomar insulina. Quando a gente tem um computador, ele processa o dado sempre, né? Não dorme, não toma café, não tem relacionamentos. Então o computador é mais eficiente que o médico para avisar quando você tem que tomar insulina. Com a inteligência artificial, você consegue que ele não monitore apenas o seu nível de glicose, mas uma série de fatores. Então, quanto mais barato for processar dados, mais preciso é fazer um monitoramento. E aí sim, a inteligência artificial ela vem para tornar mais acessíveis esses tipos de análise. Mas ela não é mágica. Ela é simplesmente um processamento de dados mais eficiente do que a gente conhecia, e a grande diferença é que a inteligência artificial aprende a aprender sozinha. A gente dá uma tarefa e ele sai aprendendo. Em futebol tem um monte de análise, inclusive. Tem, mas ainda na área do diabetes, ou enfim, de qualquer área da saúde, quem é que abastece, por exemplo, o relógio de informação de forma que ele perceba que variou o seu coração, o seu açúcar? De onde vêm esses dados? Essa é uma ótima pergunta porque trata muito do tema de privacidade, que é como é que você guarda a privacidade dos seus dados. Então, se eu tenho um relógio, né, os próprios sensores que tem ali, a internet das coisas que tem ali, elas fazem dados. Mas, em geral, esses dados eles são de cruzamentos de várias bases de dados. E aí é que a privacidade se torna muito sensível. Então, se você quiser saber se eu fui à praia e olha meu Facebook para saber se tem praia nas minhas fotos, pode acontecer uma evasão de privacidade. Hoje, o grande proprietário de dados é o governo, porque muitos dos dados estão com a saúde. Se a gente conseguir anonimizar esses dados e dar um tratamento digno para o paciente, tem muita coisa que a gente pode avançar nisso. Mas com a internet das coisas, daqui a pouco o seu sapato vai coletar dados, sua calça, qualquer coisa que você puder colocar na internet vai coletar dados sobre você. Eu vi até que os japoneses fizeram um robozinho chamado Jack. E que esse robozinho, ele ficava com todas as informações e já estava passando essas informações para o médico até para ajudá-lo no diagnóstico. Ele não era médico mesmo, mas ele ajudava a chegar à doença de uma forma mais precisa. É uma realidade. É uma realidade porque você começa a misturar robótica, que é de você criar robôs, objetos que se movem, com inteligência artificial. Então você, por exemplo, um dos atendimentos que tem é na porta do hospital. Você chega e fala, oi, qual é o seu problema? O robô fala para você, qual é o seu problema? Aí você fala, igual no celular, que você fala com o celular, só que você fala com aquele robozinho. Ele fala, terceiro andar, porta esquerda, direita. O nível de acerto desse robozinho foi de 85% do primeiro atendimento, enquanto o nível da recepcionista que ficava atrás era de 60%. Então botar aquele robozinho que aprendeu a aprender como direcionar você foi mais eficiente. Daqui a pouco você chega lá, em vez do médico abrir aquela ficha enorme, né, o robô ele já pode, de certa forma, sistematizar e fala, o Fabro, isso aqui é o mais importante você falar com ele. Porque aquela pré-análise que seria feita por um outro médico, ele já consegue fazer uma sistematização e apresentar para o médico para que o tempo seu com o médico seja o mais aproveitado possível. Otimiza o tempo, né? Sim. O robozinho só não consegue, né, gente, dar um abraço na gente e falar com a gente alguma coisa muito boa se a gente não está bem. Isso eu acho que vai fazer uma falta. Aí tem que manter esse médico e tem que manter as pessoas, né, Fabro? É o que a gente fala de que a inteligência artificial, ela aumenta a capacidade dos médicos, ela não substitui. Então, o médico e o paciente, eles são a peça central do tratamento. O resto é assistida, para aumentar a capacidade que você tem de curar o paciente, tratar do paciente. Agora, eu fico pensando, Fábio, acho maravilhoso isso tudo que você está falando, porque vai ajudar a gente realmente no futuro, com tudo que a gente está dizendo, mas vai encarecer a saúde? Essa é uma boa pergunta e está muito mais relacionado ao modelo de saúde que temos do que propriamente a tecnologia. Hoje, o maior gasto da saúde é a não prevenção. Então, você comer mal, leva um tratamento caríssimo, que é uma troca de coração. Então, veja que se a gente tiver um sistema de saúde que se preocupe com o paciente e não com a doença, a tendência é que o custo barateie. Mas se a gente usar a inteligência artificial para resolver problemas caros, e aí você tem um problema que é quem que vai ter acesso a essa tecnologia? Se apenas países ricos ou pessoas com muito dinheiro tiverem, você aumenta a distância entre o tratamento básico, que é a maior parte da população no mundo todo, e aquele tratamento de poucos.
Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada com a ideia do interesse público. Ela tem que ser acessível primeiro para quem realmente precisa e depois para a troca do órgão XYZ que custa um jatinho. Como é que a gente está aqui no Brasil de inteligência artificial? O Brasil tem ótimos investimentos, geralmente de startups, de iniciativa privada, que começam a trabalhar com isso. Muitos deles são incubados por empresas de tecnologias e tem alguns já sendo, inclusive, exportados para fora, tamanho o grau de sucesso que eles têm. Hoje, uma das grandes penetrações desses sistemas são justamente no SUS. Então, eles prestam serviço para o SUS. Então, não está de todo ruim. Agora, como é uma sociedade desigual, a tendência é eles fazerem algo tão bom que vão ter pessoas que têm mais dinheiro a pagar por aquilo. Então, o tratamento ele tem que pensar muito que seja para todos, não pode ser só para uns. E a inteligência artificial, ela já é uma realidade, ela tem vantagens, agora ela também tem alguma desvantagem, como você falou, da privacidade. Tem o problema também de eu ficar o tempo todo querendo ver o que eu tenho, querendo descobrir, e aí eu começo a fazer um diagnóstico. Hoje já está difícil. E com esse avanço aí, pode acontecer de piorar? Tem uma coisa hoje que se chama Dr. Google, que é a pessoa que vai lá e busca o que está acontecendo com ela. E, de fato, o Google melhorou muito a saúde porque hoje, diagnóstico simples você consegue pela internet realizar, o que não significa substituir o médico. Mas talvez o maior desafio aí seja realmente a privacidade. Então, lá na década de 90, os algoritmos, não inteligência artificial, mas os algoritmos das seguradoras identificaram que mulheres tinham mais tendência a ficar doente. E aí começaram, em alguns casos, quando as pessoas estavam grávidas, a negar seguro de saúde para essas mulheres. Isso é discriminação, ou seja, todo mundo tem que ter direito à saúde. Então, nessa questão de privacidade, é muito importante a gente entender se a gente não está criando tendências de descriminalização. No Rio de Janeiro, por exemplo, algumas seguradoras decidiram que não vão dar seguro de carro para 5 bairros da cidade. Poxa, vai faltar seguro de carro lá. Então, é interessante quando o modelo de negócio ele favorece o lucro, porque daí você tem mais saúde, mas ele não pode comprometer a saúde básica. Fábio, se alguém em casa agora quiser saber mais informações com esse professor que fala tão bem, né, gente? Explica direitinho, como é que faz para encontrar você? Olha, eu sou professor da SPM Rio, aqui no Rio de Janeiro, mas também eu sou o diretor executivo do ITS Rio. Então, se você for itsrio.org ou for na nossa página do Facebook, você vai ver sobre isso. Inclusive, nós demos um curso sobre inteligência artificial e a aula que eu dei foi sobre saúde, está disponível lá. Bom, gente, com essa a gente fica mais inteligente, eu acho, depois disso tudo, né? Eu quero agradecer a todos vocês, nossos convidados. Foi um programa brilhante, eu acho que foi um programa bonito de superação com você, né, Patrícia? E foi um programa de utilidade também para todo mundo. A gente volta amanhã, às 5 da tarde, com o nosso Sem Censura aqui na TV. Continuamos mais um pouquinho na internet. E hoje à noite tem Trilha de Letras, às 9h30 da noite. Não percam. Camila, obrigada por tudo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Gente, voltamos agora só no Facebook, na página do nosso querido Sem Censura. E voltamos à nossa conversa aqui, que estava muito boa. Dá pena de cortar, né? Dá uma pena de encerrar esse programa. Acho que o pessoal de casa fica com pena. A gente também fica com uma pena danada, gente. E o Boccagi tem uma informação sobre as eliminatórias, né? E sobre a Copa. Isso. Diz aí. Estamos no intervalo do jogo do Brasil, 0-0 por enquanto. Mas temos mais 2 países classificados para a Copa e 2 campeões do mundo. A Alemanha venceu a Irlanda do Norte 3-1. A Alemanha, então está classificada a Alemanha. E a Inglaterra, com a ajuda da Escócia, também se classificou. Ou seja, o Brexit aqui não funcionou. A Escócia venceu a Eslováquia por 1-0. E a Inglaterra, aos 48 do segundo tempo, fez o gol, venceu a Eslovênia por 1-0, então a Inglaterra está na Copa do Mundo também. A Polônia, praticamente classificada, ganhou de 6-1 da Armênia, mas a Dinamarca venceu o Montenegro, então a Polônia não se classificou. E a nossa Síria empatou com a Austrália de 1-1, jogando na Malásia, porque ela não pode jogar na Síria. E agora decide a vaga contra a Austrália lá em Sydney. Viu, Boccagi, você tá bom de previsão, hein? Eu acho que você começou bem o programa, olha, até o final. Que inteligência real. Inteligência real.
Camila, tem pergunta, comentário do pessoal em casa? Temos comentários aqui. Um deles é da Cristina Garcês. Ela comenta, ela gostaria de saber do Navas se a letra da música Era uma Casa Muito Engraçada, se é sobre o bebê na barriga da mãe. A tal casa sem teto seria o útero da mãe? É o que fala na internet, é verdade? Olha, meu amor, aí a gente teria que fazer uma sessão de psicografia com Tatá Vinícius de Moraes. Mas assim, como é que eu vou responder de um jeito? Cada artista, cada intérprete, cada ouvinte sente uma canção de uma forma, né? Essa pode ser uma leitura, que de repente é a sua, pode ser a da Patrícia, da Kátia vai ser outra. O que eu sinto na casa é que o Vinícius falou sobre a gente se conservar a criança, né? Que isso é uma coisa que você tem que estar imune ao passar do tempo, né? Esse tempo que a gente vive aqui na Terra é um tempo, o tempo do universo é outro. Então, eu, quando canto, sinto assim. Né? Curiosamente, quando você falou da música, eu lembrei do estádio da Rússia. É uma casa muito engraçada, porque não tem teto e não tem parede, porque é aberta. Então, de repente, o Vinícius ele já se adiantou, né? Ele fez isso. Aquele estádio é horrível. Eu achei interessante, mas esse setor de arquibancada não tem teto e não tem parede, é igualzinho a casa. Pois é, não dá para usar, colocar a rede, né? Então a gente pode até fazer a musiquinha. É um estádio muito engraçado. Não tinha teto. Não tinha Camila, nada. mais alguma coisa? A Eudete, ela parabeniza a Patrícia, né? Diz que é muito importante como você lidou com a situação de dor e também passar a sua experiência para ajudar outros casais, né? A Sônia Oliveira, ela comentou, Carlos Navas encanta crianças e adultos há muito tempo. Esse moço sabe das coisas e canta demais. Recomendo muito os shows desse final de semana. Não mereço, mas agradeço. Merece, com certeza merece. Obrigado. Você está comentando, merece. Diga, Camila. Tem uma pergunta aqui que ele respondeu um pouco, mas assim, para além do governo, quem teria acesso aos nossos dados, no caso da inteligência artificial? Tanta gente. Eu acho que você está falando do setor privado, e aí você tem empresa de saúde, você tem empresas de telecomunicação, empresas de tecnologia. Não só elas produzem dados, como têm acesso aos dados. Então, com certeza, o setor privado, os dados são os novo óleo, é algo que a gente já escutou por aí. O governo, com certeza, e eu acho que são os grandes players que teriam isso. Mas hoje tem tanto dado que é até difícil de saber quem tem dados sobre a gente. Mas os dados são vendidos também, né? Tem muita gente vendendo os dados São da gente, vendidos, né? é um modelo de negócio. O problema é quando você acha o seu dado na internet que você nem sabia que estava lá e às vezes expõe sua privacidade. Pois é. Então... Não, e você quando tem uma profissão, não estou me fazendo de diva, gente, mas tem uma profissão pública, é incrível como as pessoas conseguem informações suas, Kátia, coisas assim da minha vida, das minhas relações. Busca mesmo, nem eu sei onde é que se consegue isso. Agora, entendeu? usando até o que a gente está conversando, só pegando um pouco desse gancho, eu fiquei até um pouco preocupada agora. Com informações de saúde, eu acho até um pouco mais perigoso. Total. Porque eu poderia ser aceita numa empresa, mas aí eles descobrem que eu sou uma pessoa com diabetes, então eu posso ser uma pessoa que posso desmaiar. Não, eu posso ser uma pessoa que vou dar... E aí o cara... Há casos de pessoas soropositivas que têm essa informação que vazam e deixam de ser contratadas, né? Isso, eu achei, isso me passou também pela cabeça, professor Fábio. Eu acho que é um negócio... É muito sério, até por isso que a gente briga aqui no Brasil para ter uma regulação de dados pessoais, né? O APL de dados pessoais. O Brasil é um dos poucos países que não tem essa regulação, essa regra de como as empresas podem utilizar, como é que o governo pode, quais são as responsabilidades. Então, é claro que eles têm que usar dados para prestar um serviço, mas esse dado tem que ser usado para a finalidade que você deu o dado, esse dado tem que ser usado para não discriminar você. Então, se você tem portador do HIV, você tem que ter um tratamento. Sim. Mas isso não pode prejudicar a sua empregabilidade. Sim. Então, faz parte do governo que definam regras para, se alguém utilizar isso para não te contratar, que haja uma punição severa. Pois é. Porque isso é um dado preocupante mesmo. Patrícia, até usando isso, por exemplo, você depois que aconteceu, enfim, tudo que você viveu, que você deu a volta por cima e tudo, você, por exemplo, sabia, isso poderia estar em dados mesmo, os seus médicos tinham acesso aos seus dados, tudo isso estava em computador, você sentiu que a tecnologia foi até um certo ponto com você também nessa gravidez? A trombofilia ela é um problema genético, né? Como eu te falei, então ele fica em dados de laboratório, em dados dos médicos, falando de empregabilidade, né? Se tivesse realmente essa discriminação
se quiserem, podem discriminar, porque a trombofilia ela não gera um problema só na gravidez. Eu tomo medicações constantemente. Eu não posso ficar muito tempo numa posição, porque eu posso ter um trombo, posso ter uma trombose, posso perder um membro. Então, eu tenho que tomar medicações sérias, principalmente se eu fizer algumas viagens. Então, imagina só se eu tenho um emprego que eu preciso ficar em pé muito tempo. Eu vou precisar usar meia, vou precisar tomar uma medicação e talvez me discriminem, sabendo que eu posso ter um problema, já que eu tenho uma propensão a ter um problema sério, e eu posso internar ou qualquer coisa do tipo, né? Então, você viraria funcionária problema. Né? E você tem uma necessidade especial, você não tem problema. Pois essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu tenho uma sensação que a gente é vigiado o tempo todo, gente. Vocês já sentiram isso? Eu me sinto super vigiado. E essa coisa, assim, às vezes as pessoas falam, você é um artista, você tem que se mostrar. Tem coisas que eu não tenho a menor vontade de falar na televisão, ou no jornal, na revista. Nunca fui desses assim, vou apresentar o meu novo relacionamento na revista Caras. Por outro lado, existem assessorias de imprensa que são contratadas para isso. Então, você passou por isso, eu te contei também lá um fato familiar que é muito doloroso para mim. Eu já fui procurado por programas de televisão para contar, por exemplo, histórias de perdas familiares, de casos de doença na família. Um programa de grande audiência na televisão me ligou, falou, a gente quer fazer uma pauta com você, mas é para você falar sobre esse problema de saúde que você tem na sua família. Daí eu fiquei chocado com aquilo, e a moça virou e falou assim, mas no final você canta. Ou seja, não era foco, né? Falei, tá bom. Então, quer dizer, tá bom, eu não fui, né? Quer dizer, evidentemente nunca mais cogitaram me pautar para aquele programa. No mínimo estranho. Então, assim, eu não escondo nada de ninguém, não tenho vergonha de nada do que aconteceu comigo, como você também não tem, entendeu? Pelo contrário, as nossas fragilidades, as nossas limitações, elas precisam ser compartilhadas. Nós somos seres em processos evolutivos, mas é muito louco essa coisa, né, do sensacionalismo que se faz em cima da tragédia, em cima de uma circunstância de saúde, de uma perda. Você, por exemplo, teve trombofilia, eu tive púrpura, que também é uma doença genética de queda de plaquetas, né? Eu tive que fazer mielograma para ver o nível de plaquetas, se elas estavam sendo fabricadas ou mortas. Felizmente não era nada maligno. Mas eu não vou mandar um release para a imprensa dizendo que eu tive púrpura. Eu estou falando aqui para vocês porque estamos conversando. Agora, muita gente sabe de coisas assim que eu fico estarrecido. Não que você esconda, eu acho mas... curioso, Facebook. Você não tem Twitter, eu tenho até pela minha profissão, jornalista esportivo. Eu não tenho por causa de falta de inteligência, eu não sei lidar com aquilo. Não é? Faz bem. Eu já pensei em sair várias vezes do Twitter, que eu acho uma ferramenta muito agressiva, assim, uma rede social muito agressiva. Talvez porque eu mexa com paixão, futebol, né? Enfim. Mas o Facebook muitas vezes me surpreende a pessoa colocar assim, amigos, meu pai faleceu. Para quê? Pois é. Eu fico perguntando para que uma pessoa vai... Aí alguém que defende fala assim, porque ali é um meio mais rápido de informar os amigos. Desculpe, mas não é. Assim, eu até hoje não me acostumei a ver esse tipo de comunicação. Por que as pessoas... Você está expondo agora uma questão sua, porque estamos conversando aqui. Você nunca procurou falar. Mas eu vejo que as pessoas têm necessidade disso. Sim, mas essa coisa de se estimular a notoriedade, né? Tá muito assim. Todo mundo quer aparecer, quer ter não sei tantos views, né? E papapá. Você compra like hoje em dia? Pois você compra seguidor no Instagram? Você compra, não tem, nas próprias redes você contrata isso. Não tenho rede social, gente. Acho que eu sou um ser humano. Mas é isso que eu ia pedir a você. Né? Na verdade, foi ótimo você falar isso, Patrícia. Eu até ia te perguntar, para quem, por exemplo, está assistindo a gente agora, ou depois vai assistir o programa, né, gravado, que fica na página, se quisesse conversar com você ou entrar em contato, como poderia? Tem algum e-mail, então, alguma coisa, se não é seu, do seu marido, enfim. Agora, toma cuidado com a conversa, que o marido dela é forte. É bravo, né? Hein, Patrícia, tem alguma forma? A melhor forma é pelo site, que é patriciabelas.com.br. Belas com 2 L's. 2 L's, essa no final. Que é a melhor forma de falar comigo, que lá tem o contato. Eu nunca fui muito adepta à rede social, gente. Acho que eu sou um pouco ET, porque eu acho que é uma exposição em excesso. Sim. E, por exemplo, nada contra o Facebook, pelo amor de Deus, que eu sei que muita gente tem. Mas para mim... Só 2 bilhões de pessoas no mundo, só. Mas para mim, eu sempre observei que
na minha opinião, atrapalha mais do que ajuda, porque é muita discussão, é muita polêmica, as pessoas acabam se odiando por coisas muito simples. Então, assim, quando eu lancei o livro, realmente, por uma questão de editora, etc., eu fiz uma fanpage na época e ajudei realmente, quis usar só para ajudar as mães, então eu conversava muito com elas. Eu não usava para uso pessoal, para postar coisa minha, porque realmente eu não gosto, assim. Só que depois que teve o lançamento, que já não era mais uma obrigatoriedade, eu realmente tirei porque eu acho que fica muito invasivo. Você escuta coisa boa, mas você também escuta... Assim, há uma invasão também, um excesso, às vezes coisas que fogem um pouco ao que eu posso fazer, assim, né? Eu tento ajudar sempre ao máximo as pessoas, mas eu não tenho como salvar uma vida, por exemplo, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, e às vezes eu quero ajudar uma pessoa, mas eu acabo ficando mal, assim, né? Por estar 24 horas vivendo aquele sofrimento. E você então que tem essa história, as pessoas esperam um pouco isso, né? É bem complicado Mas mesmo. eu tento ajudar o máximo que eu posso, assim. As pessoas me pedem muito para voltar com alguma rede. Eu não sei, talvez... Eu pretendo voltar... Estuda isso, querida. Eu pretendo voltar no meu Instagram, por exemplo, que é uma coisa que é foto. Eu acho mais fácil, mais rápido, porque eu não gosto muito de ter que ficar muito tempo escrevendo textos grandes. Você é uma escritora, você tem esse dom da palavra. Pensa numa forma de você... blog, né? Me falaram isso também. Porque a tua história é muito bonita e a gente não está o tempo todo se comunicando com as pessoas. É verdade. E é uma realidade, não adianta fugir, né? Nós estamos no finalzinho do nosso programa. Eu vou pedir a Camila Abreu para uma última perguntinha ou comentário. Claro. A última mesmo. As pessoas querem saber sobre desemprego. A Vivina, ela quer saber como a inteligência artificial pode interferir. Boa pergunta, porque essa substituição do trabalho é algo que sempre aparece quando tem novas tecnologias. Então, se você trabalha em algo que você coleta dados ou analisa dados, provavelmente tem uma solução mais eficiente. Eu faço analogia com a caixa de banco. Na década de 80, você entrava no banco, alguém contava o dinheiro e te entregava. Hoje você põe o cartão e te entrega. Então, existem profissões que vão desaparecer. Essas profissões de análise de dados já foram, vários estudos identificados que são as primeiras a desaparecer. Por outro lado, novas vão surgir. Então, por exemplo, enfermeiros são extremamente importantes porque o robô é péssimo para botar agulha, para medir, acompanhar. Então, o trabalho de enfermaria tende a crescer. Enquanto o trabalho de ficar no laboratório, contando célula para saber se você tem Zika ou não, tende a cair. E profissões que trabalham com Big Data, quais seriam essas as profissões? Existem várias profissões, alguns têm aquela ideia de que é TI, né? Que você tem que trabalhar com informática, análise de softwares. E, na verdade, as equipes de Big Data são geralmente multissetoriais. Então, você tem que ter um cientista político, alguém de história, alguém de artes, um administrador, porque para entender a realidade e fazer as perguntas certas, você precisa de conhecimentos diferentes. Então, você sempre vai ter que ter um nerd que programa, que faz tudo. Mas, cada vez mais, a tecnologia ela é amigável. Para fazer um site hoje, você não tem que programar. Tem um aplicativo que te ajuda a fazer isso. Sim. Então, quer trabalhar com isso? A primeira coisa que eu recomendo é comece a entender lógica. O computador é muito lógico. Explica para ele o que é ser humano. Ok, e dessa forma a gente termina com bastante lógica esse programa de hoje. Carlos Navas, obrigada pela sua presença. Agradeço, foi mágico. Imagine. Patrícia Belas, um prazer de conhecer você. A gente sai melhor daqui conhecendo você, com certeza. Fábio também, com explicações objetivas e claras. Sérgio Du Boccagi, na torcida pelo Brasil, Sim, então. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Também. E Camila Abreu, mais uma vez, o meu carinho para você. Sempre bom, né? Não é verdade? Hoje foi o último programa que eu fiz com Camila Abreu. Segunda-feira a Vera está de volta. Mas, gente, amanhã eu ainda estou aqui com vocês. Sexta-feira, não percam Sem Censura, às 5 da tarde. Tanto na TV, como aqui na nossa internet, na página do Sem Censura. Tchau, gente.